Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Isso. Pessoal, então chegamos enfim ao dia das nossas primeiras produções. Nossa, a televisão tá altíssima aqui, gente, porque meu marido é doido, tá escutando aqui, então eu tô gravando em casa, é aquele peteco, né? Então, as introduções, eu trouxe aqui 4 modelos de introduções que vocês vão escolher um desses modelos e usar em todas as redações. Por quê? Quando você já tem em mente o estilo de introdução que você quer usar, é um problema a menos que você tem ali na hora de produzir o seu texto. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, pessoal. Eu posso ensinar 10 modelos de introdução, 50 modelos de argumentos, 350 modelos de conclusão. Mas se você não souber sobre o assunto, se você não for uma pessoa que está a par dos acontecimentos, não vai adiantar nada. Eu preciso que você busque conhecimento, busque uma vida intelectual. Eu preciso que você leia notícias, eu preciso que você leia filosofia, história, geografia, atualidades, que você esteja a par do mundo em que você vive, tá? Porque senão você só vai repetir discursos e isso para nós não adianta. Então eu posso dar um curso, vocês podem fazer 1000 cursos de redação, mas se vocês não tiverem em mente o que falar sobre o assunto, não adianta. Você pode dominar a técnica, você pode dominar toda a estrutura, mas você também precisa dominar o assunto, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns lugares onde vocês podem buscar notícias confiáveis sobre política, sobre história, sobre filosofia, tá? Para vocês passarem a ter um conhecimento melhor de mundo. Então, bora lá ver os 4 tipos de introdução e mandar brasa na nossa redação. Beijo, beijo, bora lá! Pessoal, então chegamos aqui na nossa aulinha já prática do primeiro conceito e eu trouxe aqui exemplos de introdução. A dica que eu dou é: escolha um desses exemplos e leve um desses exemplos para a vida. Treine sempre o mesmo exemplo, comece sempre a sua redação com o mesmo exemplo de introdução, porque você já não vai perder tanto tempo. Tá bom? Então, o primeiro exemplo de introdução que eu coloquei aqui é a introdução por citação. O que é citar? Você vai falar sobre o tema, só que através de uma citação de alguma pessoa famosa ou uma citação de alguma pessoa conhecida. Por exemplo, aqui, o tema da redação era Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Lembra que eu tenho que citar o tema na minha introdução e citar a tese. Olha aqui. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação não transforma a sociedade, sem ela a sociedade tampouco muda. Beleza. Aqui, essa citação, ele já abordou o que, gente? Tema. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se que a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Aqui eu tenho a tese. Então, o argumento por citação, você pega o tema, você reconhece uma citação de algum autor ou de alguma pessoa de conhecimento sobre esse tema e depois você coloca a sua tese. Então, esse é um exemplo de introdução por citação. Professora, esse é muito usado, mas você tem que ter um conhecimento de mundo aí, gente. Tem que ter muita leitura para saber essas citações, não inventar citação e nem inventar a pessoa. Se você não sabe, gente, não tem uma ideia de citação, então já procure um outro tipo de introdução, beleza? Um outro tipo de introdução que nós temos aqui é a definição, ou seja, você vai fazer a definição do tema. O que é o tema? Por exemplo, aqui o tema é sedentarismo, o grande mal do século. Então, você vai fazer uma definição do que seria o sedentarismo. Lembrando que você define o que é sedentarismo, então você já está falando sobre o tema. E dentro dessa introdução, você tem que colocar a sua tese. Bora lá, ó.
Define-se como sedentarismo o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Beleza, aqui eu defini o que é sedentarismo e automaticamente eu já falei sobre o tema. Daí eu vou desenvolver a minha tese. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse hábito. Então ele já a tese dele é que várias doenças podem ser causadas pelo sedentarismo que ele definiu. Então ele conseguiu aqui nessa definição, eu acho essa aqui uma das mais fáceis de fazer, porque você define sobre o que você vai falar e elabora a sua tese sobre o que você vai falar. Beleza? Eu amo esse aqui, é um dos que eu acho mais fáceis para vocês conseguirem desenvolver uma boa introdução. Vamos ver mais 2 exemplos aí. Próximo exemplo de introdução é justamente o de exemplificação. Baseado no mesmo tema da de sedentarismo, o grande mal do século, o que você vai exemplificar? Você vai usar dados, notícias, leis ou senso comum, coisas que acontecem no dia a dia, para falar sobre o tema e depois elaborar a sua tese. Como que é esse argumento de exemplificação aí? Ele é um dos fáceis também de se fazer. Segundo dados da Constituição Federal de Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Aqui ele apresentou o tema, que é o quê? A saúde. Assim, faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Qual que é a tese dele? Que o poder público tem que cumprir a Constituição e se atentar para os problemas de saúde da população. Então ele usou como exemplo aqui o que, gente? Uma lei. A Constituição Federal que garante o quê? A saúde da população. Essa exemplificação aqui ela é muito boa, que corrobora mais a sua opinião e corrobora mais a sua tese. E por último aqui, gente, nós temos a alusão histórica. Se você quer ganhar uma pontuação bacana já de cara, use essa alusão histórica. O que é a alusão histórica, gente? Você vai pegar fatos históricos e fazer um paralelo com o que acontece no mundo atual. Nessa citação histórica aqui, você tem que ter um conhecimento e um domínio sobre o que você vai estar falando. Olha aqui, vamos lá. Ficou ruim aqui, né? Mas tudo bem. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um conteúdo análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então aqui a gente pode perceber que ele fez a alusão histórica. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Falou sobre a Idade Média e fez uma comparação com o que acontece no Brasil nos tempos atuais. Então essa alusão é fazer essa espécie de comparação. E aqui, ele colocou aqui, que a tese dele é encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade, tanto civil, nós, quanto pelo Estado, os governantes. Então ele fez a alusão que esse problema ele vem acontecendo desde sempre e que no Brasil veio tomando proporções e precisa ser resolvido em conjunto com a sociedade civil e pelo Estado, né? Então no desenvolvimento ele vai criar argumentos para corroborar essa tese dele de que
a intolerância religiosa persiste no Brasil e de que o Estado que precisa tomar conta, junto com a sociedade civil, para mudar essa mentalidade. Essa alusão histórica, ao meu ver, junto com a de citação, são as duas que ganham mais pontos, mas são as mais difíceis de fazer, porque você tem que ter um conhecimento de mundo muito grande. Então, desses 4 estilos de introdução, você vai escolher aquele que se adapta melhor ao seu estilo e pegar, treinar bastante e usar sempre esse. Porque quando você começar o texto, você já sabe, ó, a minha introdução vai ser com uma alusão histórica, ou a minha introdução vai ser citação, porque aí você já faz o seu esquema da sua redação, ok? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. E na próxima aula nós vamos falar sobre o desenvolvimento e os tipos de argumentos a serem utilizados. Tchau, tchau e até mais!